Damos início, então, à nossa programação com o painel de abertura, os benefícios da deshospitalização e do acolhimento para o ecossistema de saúde. Com muita honra, convidamos para subir ao palco Ana Costa, secretária adjunta de Saúde do Estado do Rio Grande do Sul, secretária de Saúde, Anita Bergman, Sr. Beto Fantinel, secretário estadual do Desenvolvimento Social do Estado do Rio Grande do Sul, Pablo Berger, presidente do Conselho de Administração Voluntário da Casa de Saúde Menino Jesus de Praga, para a realização do painel. Vai que eu e o Betinho brigam. Pode. Aparta a briga. Aparta a briga. Aparta a briga. Olha. Ai, que lindo. Aí, ó. Vestiu a camiseta, muito bem. Bom dia a todos. Quero muito agradecer a presença de todos já nominados aqui, em especial o secretário Beto Fantinel, secretária adjunta Ana Costa, parceiros de dia a dia da casa, né? Queria parabenizar a equipe da casa pela produção desse evento, realmente impressionante. Nós temos na área da saúde um evento que consiga trazer expoentes, né, do setor para essa troca de experiências. E como mencionei inicialmente aqui, o secretário Beto e a secretária Ana Costa são parceiros da casa, a gente convive diariamente aqui nas demandas do dia a dia. E é bacana que no momento festivo, assim, de troca de experiência, também possamos compartilhar isso, falando um pouquinho aqui dos benefícios da deshospitalização e do acolhimento para o ecossistema de saúde. E sem mais delongas, eu queria iniciar esse painel falando um pouquinho da importância do terceiro setor, secretário Beto, nesse processo de deshospitalização. A casa, para quem não conhece, ela conta hoje com cerca de 60 acolhidos, né? Então a gente tem aqui uma rede de atendimento de baixa, média e alta complexidade. Então a gente tem hoje aqui, trazendo para uma linguagem mais popular, assim, como se fosse uma UTI, semi-UTI, atendimento 24 horas, são acolhidos que necessitam desse atendimento de saúde por essas 24 horas. E a casa vem, nesse processo de deshospitalização, fazendo métricas que mostram que o atendimento da casa de saúde de 60 acolhidos, ele representa vagas de 2.600 leitos por ano, secretários. Então, o terceiro setor, eu sempre defendo essa bandeira, né? Ele vem para complementar aquilo que o poder privado não tem a capacidade, o interesse de promover no setor, e o que o poder público não consegue contemplar na rede. Então, a gente tem um exemplo muito clássico de como essa junção de energia e forças, poder público, poder privado e o terceiro setor gera na rede de saúde. Então, nós temos aqui, numa instituição que é única na América Latina, uma capacidade de deixar 2.600 leitos de UTI disponíveis para a população, ao mesmo tempo que a gente tem um atendimento diferenciado, porque o nosso cuidado e a nossa especialização, ela permite isso. Então, iniciando com essa mensagem, quero mencionar também que o trabalho interno aqui da equipe, e eu menciono aqui o Arno Duarte, nosso CEO e toda a sua equipe, é para que nós, além de nós estarmos liberando leitos do sistema de saúde, nós também estamos promovendo práticas internas para reduzir com que os nossos acolhidos necessitem ir à rede de saúde. Uma das medidas implementadas esse ano foi a formalização de rede de fisioterapeutas 24 horas, né? E outras medidas que reduziram a necessidade desses acolhidos irem na rede de saúde de 842 dias para 200 e alguns dias. Então, a gente reduziu 75% da necessidade. Então, além de a gente estar
disponibilizando leitos para a rede de saúde, com o cuidado e a especialização que a gente está evitando que esses acolhidos necessitem ir até. Então, eu vou começar com a secretária Ana Costa, falar um pouquinho dessa parceria que nós temos, né? Eu me orgulho muito, assim, de falar o poder público junto com o terceiro setor e o poder privado, né? Permitindo isso e uma evolução e a importância disso para a rede de saúde estadual. Muito obrigado pela sua habilidade. Bom dia a todos. Eu quero primeiro me desculpar, Paulo, pelo atraso, mas eu estava perdida 2 quadras daqui, o motorista me deixou em outro lugar e eu estava procurando vocês, não estava encontrando, tive que me localizar. Eu peço 1000 desculpas, vocês estavam aguardando, né? Então, já referi. Eu estou aqui com o meu querido Beto, né? Meu colega secretário do Governo do Estado. E, Pablo, é muito bom estar com vocês. Aliás, é muito bom sempre vir aqui, né? Eu sempre venho aqui e saio reenergizada, com ânimo, para que a gente possa fazer mais. Eu vejo meus colegas do município, né? Legislativo, meu querido Fernando, né? Colega secretário de Porto Alegre, e tantas outras pessoas que fazem saúde há muito tempo, né? E eu acho que o governo do Estado, Pablo, tem esse olhar de, sim, ter bons parceiros no terceiro setor, como é o caso da Casa Menino Jesus de Praga, porque o objetivo principal das nossas ações é fazer o melhor para as pessoas. E o melhor para as pessoas não significa que elas estejam todo o tempo tuteladas ao Estado. Elas têm que estar cuidadas pelo Estado, mas seria impossível a gente ter, talvez, uma Casa Menino Jesus de Praga em cada lugar. A expertise que vocês alcançaram durante esse tempo, ela não é fácil de conseguir. E eu falo de quem é da área. Eu sou fonoaudióloga de formação e trabalhei em muitas casas, né, similares a essa, ainda no município de São Paulo, de onde eu nasci, né, e de onde eu vim, onde, sim, né, a especialidade dos serviços ela é muito importante para que a gente possa cuidar bem das pessoas. E eu sempre faço uma pergunta, né, quando a gente trabalha nas desinstitucionalizações, e nós somos um Estado que desinstitucionalizou muito, conseguimos zerar o número de pessoas que moravam no Hospital São Pedro com sofrimento psíquico, que hoje moram nas suas casas, com equipes especializadas cuidando delas. Conseguimos zerar, né, aquelas pessoas que, por um estigma social lá da hanseníase, quantos anos atrás ficaram isoladas no Hospital Colônia Itapuã e hoje moram nas suas residências acompanhadas, né, também pelo poder público municipal, estadual e serviços. E temos também, né, esse compromisso com as pessoas que, por algum motivo, se hospitalizam por algo grave, como são os casos que muitas vezes vêm para a Casa Menino Jesus de Praga e precisam, né, de um cuidado, sim, diferenciado. Mas eu queria fazer uma pergunta. Quem aqui gostaria de morar num hospital? Alguém se atreveria a dizer, eu gostaria? Ninguém gostaria de morar num hospital. O papel do hospital é específico para nos tirar da crise, para nos tirar do cuidado de saúde específico daquele momento, muitas vezes agudo. E depois, ele é um hospital, por melhor que ele seja, ele não tem a relação da humanização que a gente tem na nossa casa, ou num espaço que se assemelhe aos cuidados e à relação de vínculo que temos nas nossas residências. E a gente tem as alternativas a isso, que são espaços como a Casa Menino Jesus de Praga, onde há pessoas especializadas, afetivas, onde sim, né, e eu tive aqui, né, estou vendo a vereadora Cláudia, né, quando fez a inauguração aí dessa comunicação com essas crianças, esse jovenzinho da escola. Então, é impossível que a gente possa impor a uma instituição hospitalar este tipo de cuidado que não é a sua expertise. Não é a vocação, e não quer dizer que seja bom, ele é muito bom, ele tem um papel, mas sai da sua capacidade, do seu papel. Então, emparcerar, né, com instituições como essa, significa fazer o ciclo
de sim, no momento que não é mais necessário um hospital, que sim, no momento em que, por alguma situação específica, não é possível, né, ser acolhido dentro da residência familiar, termos o cuidado, né, que é, como tu mesmo disse, quase uma UTI, né, são complexidades, né, eu diria até que muito similares à questão da UTI, mas com a qualidade devida. Além disso, né, a gente não pode deixar de falar dos riscos de infecções hospitalares, do leito que no hospital pode receber outras pessoas em crises agudas. Então, os benefícios ao ecossistema são incontestes, mas eu acho que o que aquece o meu coração aí como fonoaudióloga é saber que alguém veio para casa, né? O próprio nome, né, da casa é vir para casa, é sair de uma condição hospitalar, onde precisou, onde foi bem atendido, onde foi acolhida, mas precisa sair para algo mais similar àquilo que se chama do lar, né, da gente, que é tão importante. A gente, quando tem qualquer angústia na vida, tudo que a gente quer é voltar para casa. Então, nós aqui internamos no hospital por uma crise aguda, logo você quer sair. O hospital não é para morar. Então, eu acho que esse estado, né, e aí o Beto sabe que a gente conversa muito sobre isso, tem sido um estado que olha do ponto de vista das pessoas. Então, parceiros como a casa, parceiros como tantos outros, muitos aqui, né, que estão citados, inclusive patrocinadores, né, aí do Health, eu vi que tem muita gente envolvida nisso, é fazer com que a gente tenha esse cuidado humano e, sim, por consequência, melhore o ecossistema e permita, né, que o ecossistema funcione de maneira mais saudável, rodando leito, economizando recursos, enfim, tudo aquilo que também é importante para a saúde pública. Muito bem, muito bem. Então, a gente tem essa alegria de poder contar com a parceria de vocês. Secretário Beto, a assistência social, a casa surgiu, né, como uma casa de acolhimento, né, ela fez 40 anos há 2 anos atrás, então estamos com 42 anos agora, no final de dezembro, início de janeiro. E ela tem essa vocação, então, inicial de assistência. E um dos desafios que a gente encontra sempre é essa falta de interlocução da legislação entre saúde e assistência. Nós temos aqui muitos acolhidos que necessitam disso. E eu vejo aqui, e são parceiros mesmo, aqui a gente está falando de secretário de Estado, mas que estão lutando por isso. Nós temos políticos que estão lutando por isso. E eu queria que o Beto também, agradecendo a presença e a luta diária, né? Porque a gente está no momento festivo aqui, pessoal, mas o dia a dia é de muito trabalho para conseguir viabilizar tudo que acontece. E eu queria que o secretário Beto falasse um pouquinho dessa interação saúde e assistência e também um pouquinho do trabalho da assistência em relação à casa. Pablo, primeiro quero agradecer a oportunidade de estar aqui contigo, com a Ana, com os amigos. Bom ver também repetido aqui a dobradinha, né? Matheus e do Fernando, né, que estão aqui, só complementar a nossa Câmara de Vereadores, a Nádia, a Claudinha que está aqui também, as nossas lideranças, as organizações. Primeiro dizer que nós temos múltiplos desafios, e a gente vive numa sociedade que cada vez mais tem particularidades e novos desafios para que a gente possa avançar no cuidado, na proteção com a nossa sociedade. Nós somos um Estado que está envelhecendo, né? Então a gente tem uma das interfaces permanentes com a saúde é a questão dos acolhimentos das pessoas idosas, porque vai para um debate, chega num debate lá e o pessoal começa. Grau 2, grau 3, saúde, assistência social. É a mesma pessoa. Nós temos que achar uma solução. Ela não vive numa caixa. Ela vive num estado, numa estrutura, e a estrutura pública é a única e ela tem que ter uma solução para isso. E, né, por muito tempo, a gente teve muita dificuldade, inclusive, de diálogo interno dentro dos governos. E nós temos hoje um diálogo permanente, um entendimento, uma compreensão que é liderada pelo governador Eduardo Leite, pelo nosso vice-governador, que é de fazer os enfrentamentos de forma transversal, conjunta. Então, permanentemente, a gente tem esse diálogo. E nós temos aqui, e a nossa parceria com a Casa Cruz de Praga, ela
primeiro, ela nasce da excelência do serviço que vocês prestam. Depois, numa visita minha com o presidente Jones, com a Vitiana, lá no antigo Cônigo, eu questionei no mesmo momento o Jones e a Vitiana. Nós não temos um local melhor, estrutura melhor para ofertar, e nós sabemos das nossas dificuldades quanto poder público. Não que se faltasse cuidado humano, nós tínhamos uma estrutura antiga, dificuldade, né, naquele equipamento tinha goteira, tinha as mais diversos desafios dentro daquela estrutura. E nós encontramos aqui, Arno, no diálogo, uma possibilidade de melhorarmos as condições de acolhimento de crianças e adultos que estavam há décadas, né? Crianças menos, mas adultos há décadas, com os cuidados dentro de uma estrutura que poderia ser melhor. E aí vem também a importância das organizações sociais, né? A particularidade do serviço que vocês prestam. A excelência permitiu que nós pudéssemos avançar. E hoje nós temos 20 acolhidos dentro da Casa Moinhos de Praga. E eu tenho convicção que tiveram um acolhimento na perspectiva de cuidado, de oportunidade de tratamento, né? Nós temos os casos mais diversos ali dentro, né? Onde essas pessoas ingressaram, né? Ou teve ali criança que foi violentada e acabou sendo acolhida, e hoje nós temos uma capacidade de um cuidado avançado. Então, também destacar da importância do terceiro setor das organizações sociais, e no caso da Casa Moinhos de Praga, da importância dessa estrutura à disposição. E que bom que nós temos ela no estado do Rio Grande do Sul, aqui em Porto Alegre, e hoje certamente serve de exemplo para o resto do Brasil e, quiçá, para a América, que a qualidade, a excelência e a evolução da Casa Moinhos de Praga na perspectiva do acolhimento. Nós temos, como eu disse antes, muitos desafios, porque a própria política de assistência social, Matheus, tem alguns preconceitos, né? E quando eu falo preconceitos é o seguinte: a gente precisa de um cuidado do cidadão, precisa de uma técnica de enfermagem, vai ter problema. Não, isso daqui não é mais da área social. Isso daqui não dá para financiar com dinheiro da política de assistência social. Isso daqui tem que ser da saúde, né? Por outro lado, o acolhimento, né? Ele precisa ser feito. O leito do hospital, ele não é o local mais adequado, mais humanizado, mais de ambiente de acolhimento, né? De perspectiva de cuidado, e nem mais seguro, porque ali tem as infecções hospitalares. Eu brincava que quando o Pablo disse, olha, a gente tem um impacto de 2.600 leitos, eu olhei para o Fernando e disse assim, esses leitos tu tem certamente à disposição na rede, né? Então a gente tem uma necessidade de leito, tem uma dificuldade, né, no cuidado integral. Por que a gente não pode avançar? Então, a gente também, com esse debate que a gente propõe hoje, Pablo, aqui, é importante a gente dividir com todas as nossas lideranças, a todos que estão aqui, porque também nós temos que enfrentar ainda certos preconceitos dentro das nossas políticas públicas. E eu tenho satisfação, né, repetir mais uma vez aqui, de estar compondo o governo, que nós temos aí toda a capacidade de diálogo para que a gente enfrente de forma coletiva. O estado do Rio Grande do Sul, né, por outro lado, é um dos estados que mais envelhece no Brasil. E nós temos mais de 20% da população. Na próxima década, na década de 30, nós deveremos chegar a 30% da população com mais de 60 anos de idade. O Brasil vai chegar nesse indicador na década de 60. Da década de 60 para a década de 70, nós teremos 30% dos brasileiros. O Rio Grande do Sul, na próxima década, já vai ter 30%
na década de 30. Então, isso, a Ana disse que pretende estar aqui na década de 60 ou na década de 30? Essa é a pergunta. Eu já estou ajudando. Mas nós temos muitos desafios e esse debate é um debate importante para que a gente possa evoluir, né? A gente tem muitos casos e eu recebo mesmo ligação de famílias, olha, a gente não tem condição, então é melhor tu nos auxiliar lá com a saúde para segurar mais 30 dias a pessoa lá no leito de saúde, né? Então, a gente também tem um desafio de avançar no terceiro setor em espaços de acolhimento para essas pessoas, para que a gente possa deshospitalizar. Temos também o desafio do Estado, né? Conseguir induzir, regular, é um diálogo que a gente tem permanentemente com a nossa Fundação de Proteção Especial, na perspectiva que nós também temos uma obrigação de evoluir. Hoje a gente faz acolhimento, mas a FPE, para mim, está muito claro que nós temos que avançar na perspectiva de induzir, de fiscalizar, de regular, porque a gente está passando por uma profunda transformação e nós precisamos dar resposta a isso. E esse é o nosso papel. Por isso que esse debate é um debate importante para o presente e para o futuro do Rio Grande. Eu posso completar uma coisa aqui? Eu acho que você é o nosso público-alvo, né? Assim, quem são as pessoas que estão inscritas? É diverso, que tem vereador. Eu acho que tem até de todas as áreas, né? Eu queria fazer um comentário, Paulo, super importante. Quem trabalha no serviço público, eu tenho alguns colegas, né, aqui que de alguma maneira, né, atuam, é muito difícil inovar no serviço público. A inovação no serviço público, ela às vezes é bem vista quando a gente está falando de equipamento, né? Então, você dizer assim, nós vamos comprar um equipamento para fazer cirurgia robótica. Todo mundo super bate palma, né? Uma festa, né? Nós vamos ter um equipamento para fazer uma cirurgia robótica. Eu tenho certeza que se o Fernando for fazer uma licitação para comprar um equipamento top of mind para salvar as pessoas, não haverá discussões, né? Pode ter alguma discussão de preço, alguma reclamação eventual. Mas quando a gente fala em inovação de tecnologia leve, que são essas parcerias, as formas de construir convênios e possibilidades, alinhando muitos parceiros, né? Essa questão da integralidade, ela é difícil até de construir dentro dos jurídicos públicos. Então, tudo isso que acontece aqui, que hoje a gente já colocou aí desde os dos primórdios aí da relação do Estado com a saúde, aliás, da saúde do Estado com a casa, né? Aí em torno de 9 milhões e pouco, isto tem muito desenho técnico e jurídico administrativo para que isso aconteça, para que o Estado possa, assim, ser o regulador do cuidado e contar com a expertise de uma casa como essa. Então, eu acho que nós temos, além, né, a gente precisa ter essa compreensão social também, né, da população, do jornalista, do jurídico, né, de tudo, de entender que tecnologia leve também é inovação. As parcerias feitas aqui, né, pelo governo Leite, pela Arita, o Betinho na área social, elas são, na verdade, desafiadoras do ponto de vista, inclusive, do convencimento. Talvez seja muito complexo para quem está assistindo entender quantas horas a gente perde convencendo os nossos jurídicos da segurança jurídica dessa proposição. Então, eu acho que, assim, é por isso que é super importante estar aqui o legislativo, né? E todos os atores. Porque, assim, quando fizemos a Rede Bem Cuidar foi um desafio, quando fizemos o Teacore foi um desafio, porque a gente sai daquela coisa direta. Eu compro papel, tu me entrega papel. A gente está falando de alinhamentos muito mais complexos, olhando para o sujeito no centro da decisão. Não interessa quantas secretarias estão envolvidas. É o governo do Estado, é o governo municipal, e nós conseguirmos juntos fazer com que as pessoas tenham a melhor assistência, cuidando, inclusive, junto ao terceiro setor. Então, a Casa Minas de Jesus de Praga já rompeu, né? Eu acho que essa dúvida com relação à sua expertise, ela hoje
tem um reconhecimento, assim como tem o Instituto do Câncer Infantil, assim como tem outros locais que já conseguiram sair da prestação única e direta de serviço para algo mais complexo. E eu queria deixar isso ressaltado para que as pessoas compreendessem que isso que está acontecendo aqui, sim, é um ganho fenomenal para as pessoas, mas é também um ganho para a qualificação da administração pública. Essas relações, elas mudam a perspectiva de serviço público e daquele serviço público que, ao final, faz o que interessa, que é entregar qualidade ao cidadão. Né? Se é junto com o terceiro setor, se é diretamente, né? Isso menos importa para aquele que é o beneficiário do nosso trabalho. Eu te interromper, Pablo, mas eu achei importante. E quero ressaltar também a importância disso. Alguém pode estar imaginando, né? Foram abolidos, retirados lá, transferidos de um acolhimento, então deve ter aumentado o custo do Estado, né? Do acolhimento. Jones, qual é o custo do acolhido? Porque nós vamos falar em custo para mostrar a economia que a gente... Se a gente fizer uma conta de padeiro, assim, o orçamento é dividido... Não, a custo aqui. Aqui, pois é, aqui é metade do que o custo que nós temos para acolher com capacidade de cuidado, capacidade até de reabilitação em certos casos, que se trata, é a metade do custo de estar dentro da estrutura pública. Claro, né, o acolhimento é complexo, porque ele é 24 horas por dia, 7 dias por semana, mas a gente está falando aqui de alinharmos cuidado, proteção, melhoria de estrutura com redução de orçamento público. E nós, a gente tem inovado em uma série de políticas públicas. Aliás, nós muitas vezes... Chegou nosso embaixador. Muitas vezes nós temos uma compreensão, sempre foi feito assim, que é um pouco do que a Ana disse. Secretário, sempre foi feito assim, é temerário nós fazer de outra forma, porque aqui no Estado foi sempre feito assim. E a gente quebrou muito disso. Avançamos nas parcerias, daqui o CIE, por exemplo, nós estamos... O Estado, não é do assunto, mas depois de 23 anos, com a possibilidade de fazermos jovem aprendizagem, pela primeira vez o Estado do Rio Grande do Sul faz. Por quê? Porque a gente tem rompido uma série de questionamentos. Não, mas aqui sempre foi assim, não foi feito desse jeito, a política social é isso, é só o cofinanciamento. Não. Avançamos e avançamos com capacidade de entregarmos melhores serviços e economia para o poder público. Então, aqui é mais um exemplo, né, concreto de ações que impactam a vida das pessoas e também impactam na economia do Estado do Rio Grande do Sul, que possibilita que a gente possa aplicar mais recursos na política pública. Eu queria aproveitar também essa questão que a secretária Ana trouxe e também, Beto, em relação a não aceitar o não, pessoal. Esse é um ponto muito importante, assim. E aqui, não só a Secretaria do Estado, mas municipal também, há um legítimo interesse em fazer diferente. E eu sempre falo, né, que a lei que vigora no universo geral do serviço público é a lei do menor esforço. Desculpa, tá, secretários? Mas a gente tem aqui pessoas que estão comprometidos, todo ser humano, verdade. O serviço público sempre teve essa pecha, né, indevida de ter essa lei. E aqui a gente vê que se um parecer foi pela negativa, não se baixa a cabeça e se resigna para tentar fazer alguma outra coisa. Não, a gente mostra por que é diferente o momento, por que a gente pode construir algo diferente. E isso é inovação. Concorda? Né? E isso é a disponibilidade, a teimosia é uma inovação. E a teimosia é o quê? De ter um cidadão atendido de forma especializada pelo poder público, pela metade do orçamento que estava pagando lá enquanto a gestão pública. Então, esse é um ponto muito importante. Nós temos que saudar, tá? E assim, ó, tem que cascatear isso do governador para baixo, do prefeito para baixo. Todos têm o interesse legítimo em ajudar e fazer a construção de alternativas, né? O não pertence às construções que a gente tem feito, né? A gente não aceita o não simplesmente, né?
Pablo, acho que assim, ó, se a gente olhar para o cidadão e perseguir o resultado para o cidadão, a gente será teimoso e pouco arrogante. Acho que este é o desafio. O que é melhor para o cidadão? Bom, então vamos perseguir e fazer com que a organização documental e pública alcance este resultado, e não o inverso. Então, o nosso governador, ele fala algumas coisas interessantes, e uma delas é isso. Se isso é melhor para o cidadão, vamos perseguir. Nós temos que perseguir o que é melhor para o cidadão. E eu acho que a modernização do serviço público é esta. Nós não trabalhamos para pagar contas e ter os documentos em ordem. Óbvio que isso faz parte da obrigação de um gestor público. Eu não posso fazer um ato que não esteja, né, de forma correta, documentado, que vai desde a construção do instrumento, sua publicação, seu acompanhamento, tudo isso está na pauta. Mas isso não pode ser a pauta. A pauta precisa ser o João, a Maria, aquele que precisa do cuidado X, isso. Então, quando a gente olha para isso, a gente nem acha que está sendo teimoso, a gente acha que está sendo óbvio. Eu tenho 20 e poucos anos de gestão pública, mas eu tenho outros 20 de atender o paciente em casa, no home, nos serviços e nas instituições. E me lembro muitas vezes de brigar como profissional. Tem algum fonoaudiólogo aqui que nem eu? Algum psicólogo, alguém que trabalha na reabilitação? Levanta a mão. Não tem? Vou ter que achar. Tá lá. Tem ali, né? O quanto a gente se indigna porque quer que alguma coisa ande e as pessoas não estão entendendo que aquilo é melhor para o paciente, porque não tem a cadeira, porque não tem a mesa, porque não deixaram, porque o documento não veio, porque não sei o quê, e é a vida da pessoa que está em jogo. Então, eu acho que hoje a gente tem, né, dentro desse grupo, o Betinho está aqui comigo, a gente se fala muito, né? Inclusive falamos sábado sobre a nossa vida aqui, né, Beto? Ficamos conversando Tinha um uma pouco. aula para Ana. Hã? Tinha uma aula, um apoio para Ana. Mas é isso, quando a gente tiver o cidadão, que é o nosso cliente final, no centro, a nossa teimosia será maior, a nossa busca de solução será maior, e a gente vai se confundir entre o público, o privado, a parceria, o municipal, o estadual, porque o cidadão é único e é o mesmo. Eu acho que essa é a nossa mensagem, né, do ponto de vista do Estado, de carinho para a casa, né, para o Agro que está aqui, para todo mundo que está aqui com a gente, de que a gente confia na Casa Menino Jesus de Praga, e é por isso que nós estamos aqui. Não é um acidente, viu? Não é porque a gente fez um documento belíssimo, é porque a gente confia que quem está aqui está cuidado com afeto infindável, e é por isso que a gente vai manter e brigar para fazer mais, evoluir e ampliarmos. Não vamos aceitar, não é muito chato, não é fácil de dizer. A Carol nos olha aqui com um olhar. A Carol quer nos correr, eu ainda cheguei atrasada. Mas eu só para concluir, Pablo, para te passar rapidamente, eu acho que a Ana fez uma fala muito central do que é a nossa perspectiva. E eu compartilho sempre onde eu passo. Nós vivemos desafios. Cada quadra histórica tem os seus desafios. Nós temos um desafio hoje que é conseguir tratar os problemas da sociedade. Nós vemos um momento político do nosso país onde o debate ideológico ele toma conta do diálogo das pessoas, e a gente deixa de tratar os problemas da sociedade para discutir ideologia que não tem impacto na vida. E o nosso governo tem como centro das nossas ações o enfrentamento aos problemas e não o enfrentamento às pessoas, que muitos têm feito hoje com a atividade política. Por isso eu me orgulho muito de estar aqui no momento onde a gente avançou. Era uma perspectiva, se tinha muito tempo perspectiva de termos parcerias, e nós, nessa quadra, Jones, lá na secretaria, com a FPE, nós temos consolidado essa parceria e vamos ampliar cada vez mais pela excelência do trabalho prestado e pela economia para o poder público, e porque o nosso objetivo final é o cidadão, e não enfrentar as pessoas, mas sim cuidar das pessoas. Obrigado pela oportunidade de estar aqui, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Obrigado.
Realmente, nós temos em vocês, assim, grandes parceiros, né? Muito do que a gente está pensando para o futuro é porque temos parcerias como vocês e demais que estão presentes aqui, que não aceitam o não e fazem viabilizar situações que permitem, ao acolhido, ao cidadão ser melhor atendido. Claro que o Pablo me ajudou muito, porque meu procurador foi colega do Pablo, daí toda dúvida ele falava direto com o Pablo, que me ajudou também a avançar nos processos. Então, te agradecer aqui também a sorte que também está ajudada, né? Deus ajudar. E dentro desse contexto, assim, poder público, privado e terceiro setor, existe uma lei estadual 11.853, que permite às empresas que recolhem ICMS destinar o ICMS para entidades atender projetos. E eu queria convidar o senhor Fábio Jardim, que representa a White Martins, que é uma parceira de 3 décadas da casa já, e ela destinou um recurso muito importante para nós, para fazer a troca dos cilindros de gás, a revitalização da casa, e através desse projeto de destinação do ICMS, né? Então, tem o poder público, tem o poder privado e tem o terceiro setor sendo parceiro com isso. Então, eu queria passar, o secretário pode nos ajudar aqui, a placa que vai ficar afixada. Aqui vem, Pablo. O poder público está aqui. Obrigado, Fábio. Fábio, obrigado pela parceria. Ouçam aí o período das enchentes e trabalhamos juntos. Obrigado. Eu preciso fazer uma propaganda para a social. Esse é o primeiro ano da história, em 23 anos, Paulo, que o ProSocial destina 100% dos recursos. O que é o ProSocial? As entidades e organizações sociais apresentam o projeto, como a Casa Milho de Praga fez, lá na Secretaria de Desenvolvimento Social, propõem, nós aprovamos, olha, isso tem a finalidade, vai apoiar uma organização que tem impacto social na política de desenvolvimento social, cuidado das pessoas. A organização social busca o financiamento privado, nós emitimos lá a carta de renúncia do ICMS e a empresa tem um pedágio de 10% que alimenta um fundo de inclusão produtiva que nós desdobramos depois em políticas públicas de inclusão produtiva para pessoas de baixa renda. Então, aqui, tá, assim, agora a gente vai avançar também. Eu tive a satisfação na saúde de propor esse projeto de lei no Pró-Hospitais, que tem a mesma essência do Pró-Social, mas o Pró-Social, eu me orgulho, porque é o Pró mais antigo do Rio Grande do Sul, são 23 anos, mas pela primeira vez esse ano foi usado todo o recurso, e o governador Eduardo Leite já encaminhou para a Assembleia a ampliação do teto. Então, vamos passar de 12,5 milhões para 20 milhões a partir do ano que vem para a captação. Então, os parceiros que puderem doar, doem aqui para a Casa Milho de Praga, nos projetos do ProSocial, e quem faz parte de organização social, proponha, porque assim a gente pode melhorar e impactar a vida das pessoas. Muito obrigado. Obrigado, pessoal. Obrigado, Fábio. Parabéns por ser parceiro de décadas aqui da casa. Agradecemos muito a presença e a parceria. Dito isso, Carol, passa a palavra. Deixa eu só pedir uma fala. Pedir para o senhor ficar no meio dele. A pessoa não estreou bem. Ficar no meio de vocês aqui. Claro. Isso. Excelente. Eu vou fazer o seguinte, vai ficar uma mulher na ponta, eu vou lá. Pode ser. Isso. Aí é isso, cara. Uma foto mais junta, tá? Isso aí. Dá a mão na placa aqui. Aí, olha. Bem sorridente. Isso aí. Mais uma. Bem, fechou? Obrigado. Eu só queria dar um tchau, agradecer. Quando a secretária Arita, Pablo, disse que eu que tenho que vir, eu fiz parceira, porque aí eu tenho a oportunidade de estar com vocês. Então, muito obrigada aí pelo carinho, desejo de um dia muito produtivo e contem com a gente no estado do Rio Grande do Sul. Ana Costa, secretário Beto e Fábio. Aqui eu sou o Arno, diretor executivo da casa, mas só para fazer um último recadinho, aproveitar a presença aqui
do Lucas. Cadê o Lucas? Lucas do CIE, tá aqui o Lucas. Dá um pulinho aqui, Lucas, também. O Lucas é o CEO do CIE RS. E queria contar uma novidade aqui, em primeira mão. A gente ainda está trabalhando no desenvolvimento. Chega aí, Lucas. Já que o Beto também citou o Lucas aí, citou o CIE. Parceiro, tá liberal. A gente está trabalhando aqui, a gente está trabalhando junto com o CIE para criar de forma inédita um programa de formação agora profissional para a área da saúde, né, de técnicos de enfermagem e enfermeiros, qualificando eles no cuidado para pessoas com deficiências neurológicas e motoras, que é o público que a gente atende. A gente entende que a gente tem uma expertise bem importante nesse sentido. Inclusive, quando os nossos acolhidos vão para hospitais, os hospitais nos chamam para ensinar os profissionais dos hospitais sobre como manejar esses acolhidos, desde passar sonda ou outras atividades. Então, a gente está aí, estamos construindo aí um termo de intenção agora para desenvolvimento dessa parceria. No primeiro momento, um curso de extensão de 4 meses para esses profissionais, mas talvez no futuro, quem sabe, até um curso técnico de enfermagem mesmo, que a gente consiga aí a homologação aí das entidades de saúde. Lucas, quer falar alguma coisa? Bom dia, não, só que o CIE se sente bastante orgulhoso e nós somos uma instituição de terceiro setor que basicamente é vinculada à assistência social, mas a gente comenta que social é tudo, né? E a parte da saúde, sem dúvida alguma, ela faz um impacto direto na vida das pessoas e nós nos sentimos assim extremamente felizes em poder colaborar e estamos à total disposição. Claro que a expertise é de vocês, a gente vai entrar com recurso e com uma ajuda técnica, mas eu acho que nós vamos aprender mais nós do que vocês. Bora. Vai conosco. Presidente, sem ser Bem, vou declarar encerrado esse painel, então, já passando a palavra para a Carol para dar um seguimento ao protocolo. Obrigado, Carol. Desculpa, Carol. Obrigado. Obrigada a todos.